Sejam bem-vindos a esta grande audiência chamada Ronda da Cidade. Tudo bem com vocês? O nosso objetivo continua sendo entretê-lo com a informação. Aliás, o melhor da informação. Fiquem conosco. Vou falar do caso George Alves. Hoje eu vou falar do caso George Alves, porque agora sim, há o fechamento do inquérito do caso que investiga as mortes dos garotos Cauã e Joaquim. Não tem aquela palavra concluiu? Lembra disso? Que eu falei aqui, isso está sendo usado no lugar errado e na hora errada. Lembra disso? A prova é o que nós vamos mostrar hoje. A polícia concluiu o inquérito do caso George Alves e ele já está no Ministério Público. É a fase 2. Os delegados concluíram todo o trabalho deles e agora eles disseram o seguinte: Ministério Público está aí, está tudo apurado, está tudo pronto. Peguem e façam aquilo que deve ser feito dentro da legislação brasileira. Foi isso que os delegados disseram. Eu quero, gente, logo no começo do programa, enaltecer o trabalho desses delegados. Tudo bem, produção? Sejam todos bem-vindos. Vamos colocar a imagem dos delegados que fizeram a composição de uma força-tarefa para que o povo de Linhares e de todo o estado do Espírito Santo e de vários estados da Federação Brasileira possam vê-los e, digo eu, parabéns aos delegados da força-tarefa. Está aí delegada a doutora Suzana, doutor André Jareta, André Costa, Rômeu de Abreu, Pio de Abreu. E ele disse o seguinte: rapaz, você está colocando meu nome lá, Andrade, que história é essa? Então, doutor, me perdoa, hein? Rômeu Pio de Abreu, Rômeu Pio de Abreu, que é o presidente do inquérito. É o presidente do inquérito. É quem se responsabilizava aqui na cidade de Linhares, na 16ª Delegacia, tocava as investigações e foi um trabalho feito em equipe. Eu imagino que esses delegados, antes de chamar a virada e tradicional do nosso programa, eu imagino que esses delegados, eles hoje respiram, porque o turbilhão desse caso, e vou dizer, um dos casos mais dramáticos da história do município de Linhares. Eu acompanho jornalismo aqui desde 94, acompanho assim, em loco, no local, desde 94. Eu, Oséias Farias, nunca vi um caso desse, e esse aí é o delegado-presidente do inquérito, Doutor Rômeu, que, aliás, todos eles merecem os parabéns. Eu passo pela cidade de Linhares e a população abraçou esses delegados de uma forma grandiosa, porque eles viram a aflição da sociedade e a sociedade percebia a aflição deles em ter prudência na divulgação que eles faziam. E quando eles tiveram condição de interagir com a comunidade, eles interagiram. E hoje é dia de usar aquela palavrinha concluiu, tá bom, gente? Porque isso é para bom entendedor. Uma vez o Gilmar Mendes disse o seguinte: nós não podemos ser, jornalistas não podem ser analfabetos do direito. Analfabetos do direito é a pessoa que sabe nada, ele não enxerga nada. Não que você vai ser um PhD ou um formado em direito, não é isso. Tem muitos jornalistas que são. Agora a gente precisa ver e identificar o que os delegados estão fazendo, minimamente, para nós chegarmos aqui e divulgarmos para a população. Então, o Ronda nunca utilizou antes essa palavra conclusão, mas hoje nós estamos utilizando. E eu vou falar desse caso logo no primeiro bloco do programa. É assim que começamos então, no rádio ou na TV. Fiquem conosco, a notícia chega até você. Eu vou mostrar alguns detalhes e alguns trechos também da entrevista que foi dada no depoimento de George Alves à CPI dos maus tratos infantis. Porque configura,
Vamos lá. Configura maus tratos infantis? Essa história aí do George Alves, trágica por si só. E aí, ele foi levado à CPI dos maus tratos infantis. Eu quero, produção, pegar alguns trechos daquilo que ele disse para a gente falar aqui, porque eu vou dar algumas informações que ainda não foram dadas nesse caso. Ainda não foram dadas, né? Os delegados da Força Tarefa, eles não puderam ainda falar sobre esse caso, porque há uma determinação, né, advinda da Grande Vitória, dando conta de que eles ainda não poderiam falar com a imprensa abertamente sobre esse caso, além da entrevista que deram, né? E a gente respeita isso. Nós conversamos ali e eu acabei entendendo muita coisa desse caso aí. Mas vamos lá, coloca algum trecho do que disse George Alves há alguns dias atrás, num depoimento dado à CPI dos maus tratos infantis. Põe no ar. Mantido o que eu realmente estava sentindo, a dor que eu realmente sinto até hoje pela perda dos meus filhos e não ter passado isso. Mas eu me arrependo, sim. Eu deveria ter me mantido, ficado quieto, ficado tranquilo, porque eu sinto até hoje a dor, eu choro todos os dias, como chorei todos os dias pela morte dos meus filhos. Tá bem. Você tem chorado? Todos os dias. Eu não fiz nada, eu não matei os meus filhos, eu não abusei dos meus filhos, eu não fiz nada disso, eu não fiz nada disso. Eu não matei os meus filhos, eu sou inocente, eu não fiz isso, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Você quer chorar? Consegue chorar? Eu não fiz isso. Você consegue chorar? Chora. Eu não fiz isso. Uhum. Não. Tá bem. Ok, vamos prosseguir. Ou quer chorar mais? Nada que possa não lhe acrescentar ou te ajudar. Não esconda. Não esconda, se ajude. Se ajude. Quando você fala do seu arrependimento, eu espero que ele seja um arrependimento que permeie todo esse processo, seja um arrependimento do processo como um todo. Está encerrada a sua oitiva. Pode levar. Gente, vocês perceberam aí, a todo momento, eu não sei se vocês percebem da mesma forma que eu vejo aqui, mas George Alves, ele tenta chorar, detalhe importante, ele tenta chorar, mas perceberam que sempre quando ele tenta chorar e que é engatada, eu queria que a produção ficasse atenta nesse detalhe aqui, que ele tenta chorar e é engatada uma pergunta logo na sequência, ele para. Vocês já perceberam isso? Coloca de novo lá. Pois é. Tá aí, ó. Quando ele fala que ele tenta chorar, aí ele recua logo na sequência. Aí já não tem mais choro. Perceberam que na elucidação do que pode ter acontecido, aí eu falo da perícia, eu quero ouvir algum trecho de perícia também, tanto do Corpo de Bombeiros como da criminal. Eu falo da perícia do Corpo de Bombeiros, da perícia primeira, né, dessa situação trágica. Há uma construção de uma situação que é colocada ali e que é percebida também. Porque muita coisa, George Alves ele foi entregando para os delegados, ele foi entregando ali, mas não era coisa perceptível do que ele estava dizendo. Os delegados deveriam entender assim. Ó a tentativa aí, ó a tentativa. E os delegados foram entendendo muita coisa do mecanismo daquilo que foi utilizado para cometer esse crime. Então, de lá para cá, nesses dias todos de inquérito, até chegar hoje, os delegados tiveram que minuciosamente estar atentos a detalhes. É por isso que essa equipe, gente, precisa ser aplaudida. Quando você encontrar na rua algum desses delegados aí, tudo bem, eles só fizeram o que está no ofício deles, mas foram maestrais. Tem que ser parabenizados, sim, porque eles foram percebendo detalhes que não estavam perceptíveis ao caso. Mas olha, aí a pergunta que eu fiz aos
delegados foi exatamente o seguinte: em algum momento, alguma prova levantada no primeiro dia de investigação, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, chegou lá no 30º dia ou um pouco mais. Algumas dessas provas caíram. Tudo aquilo que foi levantado como prova, será que caiu? Alguma coisa caiu? Taxativamente, o que eu ouvi foi o seguinte: nada caiu. Nada caiu. Tudo foi aumentando. E a nossa percepção daqui era que tudo foi de fato aumentando, né? Quanto mais se investigava, mais ficava robusta a informação de que havia ali, na verdade, uma cena de crime. E para mim esse foi um dos dias cruciais, horas antes da prisão de George Alves. Eu quero ouvir algum trecho de perícia. Eu posso ouvir algum trecho da perícia, porque ela foi determinante para o fechamento, hein? Ela foi determinante para o fechamento do inquérito. A perícia encaixou peças. Foram peças e mais peças que foram sendo encaixadas nesse caso de George Alves, aí o momento da prisão dele. Coloca lá para mim, produção. Coloca para mim um trecho da perícia dos bombeiros. Vamos começar com os bombeiros. Foram os primeiros a chegar lá. E quando se percebe alguma coisa estranha, os bombeiros já começaram a pressentir isso. Coloca lá a conclusão do bombeiro na perícia. Por gentileza, põe no ar. E nesse teste de hipóteses, confronto delas com os dados coletados, todas as hipóteses caem, à exceção da ação pessoal deliberada, que pode ser ainda uma ação pessoal acidental, mas no caso foi uma ação pessoal deliberada com o uso de agente acelerador, agente acelerante, para provocar o desenvolvimento anormal do incêndio. Então daí a coisa ficava muito estranha. A perícia técnica, a partir daí ela teve que vir para dentro. Eu quero agora um trecho da perícia técnica, conclusões da perícia técnica a respeito desse caso. Na minha opinião, nesse momento aí, a polícia ela já tinha, né, 15 dias depois do caso, ela já tinha desenhado ali que era um cenário de crime e que as crianças poderiam ter sido abusadas, porque essa conclusão só pôde acontecer depois do fechamento de todos os exames e de todas as perícias. Por isso que houve a coletiva. Eu quero ouvir a perícia técnica agora. Coloca um trecho aí, põe no ar. Finalmente foi pesquisada a hipótese de abuso sexual, através da utilização de uma técnica que procura uma substância, uma proteína, que faz parte do sêmen humano, exclusivamente do sêmen humano. Essa substância se chama PSA, é produzida pela próstata e foi encontrada na cavidade anal, em amostras coletadas da cavidade anal de ambas as crianças. Pois é, isso foi o que disse a perícia técnica. Eu vou continuar falando sobre esse caso hoje, porque hoje sim nós podemos usar aquela palavra concluiu. Houve conclusão. O inquérito está fechado. As conclusões, toda a linha de pensamento que deveria estar reunida dentro do inquérito, ela já foi encaminhada ao Ministério Público. Eu vou fazer um intervalo aqui, daqui a pouco a gente continua falando sobre o caso George Alves. Gente, o inquérito foi concluído e está agora no Ministério Público. Eu volto já. Vamos seguindo, produção, eu quero agora, eu ouvi a perícia, as duas perícias, quero ouvir agora as conclusões da polícia numa conclusão geral. É a conclusão geral que inclusive está no inquérito de hoje. O que está no inquérito? O que está lá no inquérito? Está aquela conclusão geral, se não estou enganado, quem deu essa conclusão geral foi o delegado-chefe da 16ª Delegacia, André Jareta. Coloca o trecho lá onde ele conclui tudo. O George fez isso, através de laudos periciais, nós concluímos que ele fez isso. Eu acho que é momento para dizer isso. Agora é. Coloca no ar aí. Ele abusou, né, de ambas as crianças, ambas as vítimas, do Joaquim e do Cauã. O indicativo é de que esse abuso ocorreu por coito anal e após esse perverso ato, ele agrediu
as vítimas, a ponto de deixá-las desacordadas, porém ainda vivas. E feito isso, as colocou no quarto das crianças, com elas ainda desacordadas, utilizando-se de um agente acelerador, um líquido inflamável, ateou fogo nas crianças e no quarto, com o escopo, com a finalidade de ocultar o abuso sexual cometido anteriormente. Aí, para a sociedade capixaba, foi terrível ouvir um negócio desse. Mas tem um outro detalhe na cena do crime, eu quero cena agora, que tem George Alves. Lá na perícia, na casa onde estava sendo feita a perícia, com a presença dele, que eu tenho um detalhe importante aí, que isso também foi percebido. Isso foi percebido por nós aqui, eu falei sobre isso aí. Quando a polícia vai até uma casa fazer uma perícia, é a polícia que tem que estar no local. Né? A perícia vai ser feita. Então, a polícia tem que estar lá. Ela tem que fazer o trabalho dela. Coloque imagem para mim. Coloque imagem revelando a presença de George Alves. Por que ele estava aí? Olha aí, ó. Por que ele estava na casa? A polícia achou estranho. Sabe por quê? Foi um dos detalhes que ele deu mole. Na minha opinião, ele começou a dar mole aí. Quando ele se preocupou em ir lá na casa, quando a perícia estava sendo feita. E esse foi um detalhe importante. Foi um detalhe importante. Estava lá a polícia, estava lá o corpo de bombeiros, que foram lá para fazer essa perícia técnica. E aí, de repente, chega quem? George Alves. Ele chegou lá. Ele não deveria ter ido lá. Porque ali ele fez a polícia pensar, mas peraí, qual é a preocupação de George Alves com a polícia estar aqui fazendo a perícia? Ele tinha uma preocupação. Sabe qual era a preocupação? Era de determinar o que a perícia iria descobrir. Era de determinar até mesmo o resultado, contribuir para o resultado. E na minha opinião, esse é o momento que as coisas ficam descortinadas. George Alves foi convidado a sair. Foi convidado a sair da casa onde a perícia estava sendo feita num dado momento. Né? Mas quando os bombeiros estavam lá, você veja que ele chega aí, ó. Quando os bombeiros estão lá, e esse é um detalhe importante de ser compreendido, a casa começa a cair aí, ó. É desse jeito que a casa cai. Foi exatamente isso que percebeu a polícia. Mas por que ele está aqui? Ele não deveria estar aqui. Aí a polícia começa a se aprofundar numa possibilidade de ter acontecido alguma coisa duvidosa. Alguma coisa duvidosa já estava acontecendo ali. E aí depois disso a coisa foi saltando para exames. Eu quero mostrar agora, pode voltar aqui para mim. Eu quero mostrar agora fotos que foram tiradas do pé do George Alves. Porque nesse caminho todo, ele diz para a polícia que se feriu. Ele estava ferido. Então, por isso, a polícia o encaminha para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade de Linhares. Aí ele mostra isso aí, ó. Ele mostra essa bolha. Tem bolha nos dois pés, viu, produção? Tem bolha nos dois... Essa bolha aí, ó. Essa bolha. Só que o que ficou constatado é que essa bolha, ela não foi originada por incêndio. Não era um ferimento de incêndio, não era nada disso, não era nada disso. E aí as coisas ficaram descortinadas. Quando ele aparece para falar com a polícia, ninguém percebia ali nenhum tipo de ferimento. Aí depois vaza uma informação do hospital HGL, dando conta de que ele foi atendido no hospital HGL, não sei se nós temos aí para mostrar, e ele acabou dizendo que estava... ferido, mas o hospital estava contradizendo aquelas informações. Gente, para fechar o bloco, mostra aí outras imagens exclusivas, nós temos imagens de cima. O fogo ele acabou se espalhando muito rapidamente e destruiu muita coisa. Olha o telhado como é que ficou. Então, se o fogo se espalha rapidamente, esse é um outro detalhe que chamou a atenção da própria perícia. Aí, sobre ferimentos, ele vai dizer para a polícia, não, eu queimei a mão, queimei os pés, eu ouvi as crianças gritarem. Eu ouvi as crianças gritarem. Gente, muito dificilmente ele ouviu criança gritar. As crianças gritaram antes, porque os vizinhos relataram que havia
criança gritando de forma desesperada, usaram esse termo para a nossa reportagem ainda, gritos de horror, eram gritos de horror. E as crianças morreram rapidamente, Só que há um detalhe, na porta desse quarto que queimou, a distância da porta para onde estavam as crianças era de cerca de 2 metros. Imaginem, se o fogo começa na versão de Jorge Alves, se o fogo começa no ar-condicionado, que ficava metros depois, daria tempo das crianças saírem correndo. Ou daria tempo do pai chegar lá e falar, sai daí, menino, pelo amor de Deus, está pegando fogo, sai. Mas isso não aconteceu. E aí a polícia foi formando pensamento, até chegar no ponto de quê? Chegar no ponto que nós ouvimos agora há pouco, André Jareta relatar, a conclusão do inquérito. Então, para fechar esse bloco, produção, nós colocamos aí, agora sim, polícia concluiu o inquérito do pastor George, que continua preso. Para fechar esse caso, eu quero mais uma vez parabenizar o trabalho que não foi de ânsia de exposição, porque eu conheço gente que pegaria um negócio desse e teria a ideia de se expor, né? Gosta de se expor, de apelar pela grande exposição. E esses delegados aí não quiseram isso em nenhum momento. Era um caso emblemático, era um caso muito sério e que acabou sendo resolvido, pelo menos nessa fase de inquérito. O que vai acontecer daqui para frente? Agora entram os embates da defesa. Me chegou a informação que a defesa falou com a imprensa ontem, com parte da imprensa lá da capital, e ela disse o seguinte: o caso não está perdido e muitas dessas provas levantadas podem cair. Bom, se a defesa hoje diz que muitas provas podem cair, ela admite, inclusive, a possibilidade de George Alves ter cometido alguns crimes que estão relatados. Mas, eu repito, na conclusão do inquérito, a polícia não teve dúvidas e nenhuma das provas caíram desde o primeiro dia de investigação até o final que nós estamos relatando hoje. Muito pelo contrário, as provas foram ficando ainda mais fortes. Dificilmente cai, mas agora está no Ministério Público. Então, gente, amigos da imprensa, agora sim está concluído o inquérito sobre o caso George Alves. O caso está nas mãos do Poder Judiciário. Deve aceitar essa denúncia, seguramente deve aceitar. Daqui a pouco de volta tem outras informações no programa Ronda. Eu te espero. Sai daí não, volto já. Estamos de volta, terceiro bloco do programa Ronda. Gente, teve um detalhe que eu deixei escapar, que eu até separei aqui para falar sobre o caso George Alves, é rápido. Coloque a imagem de novo do George Alves para mim. Eu vou citar aqui um detalhe importante. Vocês estão percebendo aí que o pastor George Alves, o George Alves, está de barba e cabelo? Vamos lá. Ele disse que estava na cena de um crime. Eu não podia deixar escapar isso. Eu já vou chamar uma matéria aí, o governador do estado, Paulo Artung, conversou com a nossa reportagem, eu já vou trazer. Veja aí, está de barba e cabelo. Coloca outra foto agora dele de barba, cabeça raspada, depois do caso acontecido. Veja aí, ó. Eu pedi para a produção dar um loopzinho nessa barba dele, porque esse também é um detalhe explicado até cientificamente, né? Se tinha fogo no quarto, tá pegando fogo, ele chega lá para resgatar as crianças, queima as mãos, seguramente ele teria cílios queimados, a sobrancelha estaria sapecada e a barba também. Sabe que esse foi um detalhe que chamou a atenção da perícia? Porque estava desse jeito aí, ó. Tinha nada queimado. Gente, olha, o que disse George Alves ao longo desse processo caiu em quase 100%. Aliás, 100% do que ele disse não se sustenta dentro dos resultados periciais.
não se sustenta. Isso é caso para advogado, agora pegar e ver o que é que faz. Mas esse era um detalhe, produção, me desculpem, eu não podia deixar escapar de jeito nenhum. A barba não estava sapecada, cílios também não, a sobrancelha também não. E não é característico de quem entra numa cena de fogo, porque o fogo vem. Você não vai queimar? Cabelo queima rápido, vai embora rapidamente. Então, olha, eu duvido muito que da forma que está a perícia e está concluído esse inquérito, que alguma coisa caia. Pode cair, pode até cair, mas está muito bem robusto, está muito bem concatenado. A linha de pensamento com o resultado da perícia está muito bem feito. Os delegados fizeram realmente um trabalho primoroso, excepcional. Vamos falar lá com o governador Paulo Artung, esteve ontem aqui na cidade de Linhares e falou sobre a greve dos caminhoneiros. Aliás, o movimento continua, tem combustível na maioria dos postos aqui da cidade de Linhares, mas o detalhe importante, há uma preocupação gigante porque a greve não acabou. O que é que o governador do estado disse, hein? Põe no ar. Olha, eu acho que a solução agora é o encerramento do movimento, né? Independente de tudo, assim... Você tem lá em Brasília um governo fraco, batendo cabeça, isso está claro para todos os brasileiros, né? Mas tem no país também, assim, eu chamei aqui um surto de populismo, né? Sabe, que é perigosíssimo, né? Então você combina governo fraco com surto de populismo, é uma coisa complicada para o Brasil, a gente precisa estar muito atento para isso, né? Mas... com todas essas condições, quer dizer, o movimento está na hora de terminar, o Brasil precisa trabalhar, gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidade para o seu povo e para a sua gente. Então, assim, eu acho que a hora agora é de bom senso, é de equilíbrio, né? É de sensatez, né? E o bom senso, o equilíbrio e a sensatez mandam o quê? A gente voltar a tocar a vida. O país já foi muito sacrificado esses últimos anos, a população muito sacrificada. Aguentar essa crise econômica, recessão econômica, uma crise política louca, uma crise ética ligada à corrupção, de matar a gente, quer dizer, de doer o estômago da gente, quer dizer, já tem sido duríssimo para a população, agora, quer dizer, ter que conviver com uma paralisação como essa, né? É uma preocupação geral. Fala-se até em mudar a forma de conclusão de preços da Petrobras, essa política de preços da Petrobras. Já estão admitindo mudar isso. Mas eu quero registrar que quando houve transição de governo, CID, PIS, COFINS e ICMS tinham um percentual. No caso do governo federal, o percentual foi aumentado. Deram 100% de aumento em PIS, COFINS. Então, que tem uma política de preço da Petrobras porque ela é uma empresa. Existem fundos privados que investem nela. Então, ela tem que ter olhar sim para o mercado. Só que a prudência deve haver quando você adiciona aumentos de impostos. É isso que está sendo contestado agora, reclamado pelos moradores. A gasolina ficou alta mesmo. O diesel também ficou, o álcool também ficou. Então, a gente entende desse negócio e é importante entender isso aí. Mas a greve continua e é uma preocupação gigante. Vamos falar sobre o preço dos alimentos? Aí, quando os caminhoneiros decidem ir para as estradas, não rodar, tem muitas estradas que não estão bloqueadas. Aqui na cidade de Linhares não há bloqueio de estradas, mas há caminhoneiros parados nas estradas ou à beira das estradas. E os alimentos ficaram caros. Os preços estão ajustados para cima. É um desajuste, né? Para o consumidor é um desajuste. Mas eu quero também trazer esta informação. Põe no ar. O Marcelo é pequeno produtor em Domingos Martins, na região serrana. Desde que a paralisação dos caminhoneiros começou há 9 dias, hoje foi a primeira vez que ele conseguiu trazer os produtos para a feira livre. Saí de lá 3 horas da tarde, cheguei aqui ontem, era às 9 horas da noite. Graças a Deus peguei umas estradas lá e deu certo para passar. As barracas estavam cheias de frutas, verduras e legumes. É a vida do capixaba começando a voltar ao normal. Graças a Deus as coisas que eu compro tem de tudo. Mas a dona Lucy não ficou nada satisfeita com os preços que encontrou por aqui. O mamão subiu bastante, o caqui subiu bastante. O caqui, que semana passada custava R$ 3 o quilo, está saindo a 7.
Para ajudar o consumidor a economizar nesse momento de tanta variação, os vigilantes do preço, grupo formado por professores e estudantes de uma faculdade aqui da capital, estão percorrendo as feiras e supermercados. E já sabe quem são os vilões na hora de fazer as compras. A batata é o principal, depois você tem aí a banana prata, né, a cebola, tomate, tudo em torno aí de 15% a 20% de aumento, né? São os produtos mais perecíveis que aumentaram bastante nesses últimos 6 dias. Enquanto alguns preços estão nas alturas, outros produtos estão sendo vendidos bem abaixo do valor de mercado. Nesta terça-feira, um produtor de aves de Santa Maria de Jetibá vendeu galinha aqui na Grande Vitória a R$1 a unidade. Centenas de pessoas fizeram fila para comprar. E o consumidor deve mesmo aproveitar esse momento. É que em poucos dias esse cenário deve mudar. Se não tiver o retorno da ração aí para alimentar as galinhas, né, vai haver uma mortandade muito grande de galinhas, vai haver escassez dessa produção, muita parcela dessa produção é exportada, então realmente a situação da avicultura vai ficar bem prejudicada. Tomara que tudo acabe, que haja bom senso para resolver esse problema. Porque se de um lado existe uma equipe econômica, existe um governo tentando sanear contas e coisa e tal, existe quem paga essa conta toda, que é o consumidor. Então tem que haver bom senso para acabar com isso tudo. O Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã. Eu estarei aqui se o nosso sublime Deus permitir. Até amanhã. Tchau, tchau.